Pessoal, sensacional. E aí a gente sai dessa discussão para falar do empreendedor quebrando paradigmas. Vejam que o que a gente falou aqui nas últimas 2 sessões foi basicamente de pessoas que olham para determinados padrões sociais e falam, cara, foda, é difícil empreender no Brasil, a gente tem dificuldade de subir socialmente, entre outras coisas. Mas eu queria falar agora olhando bem para o empreendedor. Veja, como é que é a nossa vida ao longo do tempo? Bom, o nosso pai e a nossa mãe, via de regra, ele chega e diz, você tem que prestar vestibular de algum curso que dê emprego, hein? Vai fazer direito, medicina, vai fazer jornalismo no máximo, certo? É isso que os nossos pais dizem pra gente. Vai buscar alguma coisa que te dê estabilidade, vai prestar concurso público. Tem problema fazer direito, medicina, jornalismo? Prestar concurso público? Não tem problema. Mas a pergunta é, quantos pais disseram para vocês, cara, você já pensou em ter uma puta de uma ideia e buscar isso? Foda, né? Difícil a gente ouvir isso. E aí a gente chega numa empresa e o nosso chefe diz, eu sou muito bom. O que vale são os meus cabelos brancos, não se preocupe com a geração mimimi. É um olhar grosseiro, tradicional, que tudo que é novo é um problema, o que interessa é o tempo de experiência, o que interessa são os cabelos brancos. Se afasta. Se afasta. Não consegue liderar, só gere, na base da pressão, na base do medo da demissão. Quantos de vocês vivem isso no dia a dia do trabalho de vocês? E aí a gente tem outros pais e mães que dizem, filho, arruma um chefe, não o desobedeça, não perca seu emprego. É o medo das décadas e décadas e décadas de desemprego desse país, que moldaram o comportamento dos pais, que basicamente têm medo de perder seus filhos. De perder seus filhos para o desemprego, de perder seus filhos para a instabilidade que esse país representa, que a Cris falou tanto lá no começo. E aí a gente arruma um chefe, né? A gente vai lá e diz, vá lá e diga isso. Importante não cruzar essa linha, porque ele é importante para nós. Vem seu chefe dizer como você tem que se comportar, como é que é a política corporativa, quem que você pode falar mais bravo, quem que você não pode. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica de você ter instruções que não despertam a sua criatividade, o seu instinto animal, a sua forma de efetivamente conseguir executar algo bom, de colaborar, de estender uma mão, de puxar, de ser transparente? Ser transparente. Quantas vezes vocês já ouviram pessoas no trabalho de vocês dizendo, eu sabia que isso ia acontecer, nem falei na época. Caralho, como assim? Você sabia e não falou? Não, tinha certeza que ia dar errado. Não, tinha certeza, estava na cara. Como assim? Nossa sociedade nos coloca num caminho ainda muito tradicional. E, de novo, não tem nada de errado nisso. O errado é você não ter a outra opção. Então eu pergunto para vocês, por que a gente, para trabalhar numa grande empresa, entrar num grande programa de trainee, não precisa falar para os pais? Mas para empreender, você precisa pedir permissão. Não é assim que funciona? Para aqueles que empreendem aqui, não tem que pedir permissão. Não, eu queria muito, pai, mãe, queria muito fazer isso. Por favor, posso? Filho, você vai se dar mal. Não, posso. Não, eu não vou te sustentar mais, então. É assim, né? E aí eu queria trazer um cara aqui que faz exatamente a história ser diferente. Frederico Flores. Deixa eu explicar para vocês quem é o Fred. O Fred é um cara que só criou uma startup e chamou a atenção do Mercado Livre, que comprou a startup dele. Aí o Fred sai e monta uma segunda startup, que só chamou a atenção do Travis Kalanick, que é o fundador do Uber. Comprou a startup. Não satisfeito, ele acaba de lançar seu novo projeto, que é a Scale Up. Por que o Fred veio aqui? Porque o Fred é o cara que nasce no interior do país, no interior do estado,
dele. É o cara que tem uma família com um padrão tradicional muito claro, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de rumo de carreira. E ele quebra esses laços e vai construir isso tudo que eu falei para vocês. O Fred é o cara que quebra os padrões sociais para empreender. E é mais um de vários exemplos, mas esse é um de muito destaque, que efetivamente mostra para o Brasil que a gente pode escolher essa outra opção. Fred, chega aí, cara. Fala, Diegão, tá me escutando bem aí? Todo mundo tá me escutando bem? Tudo bem, cara? Já arrumou o fuso horário? Cara, que pique, cara. Eu tô te escutando desde as 5 e pouco da tarde. E que pique que você tá, cara. Você tá voando, cara. Você tá voando. Ontem a gente conversou que você não se familiarizava tanto com isso, que era novidade pra você fazer tudo isso. Cara, você tá voando. Eu sei o quanto isso é difícil, o quanto é desgastante, o quanto é cansativo a gente se programar para tudo isso, né? Com o Instagram e com todas as lives e tudo mais. Você tá voando baixo, cara. Voando baixo. Cara. Parabéns, Diego. Cara, eu tô fazendo o que eu gosto, né? Assim, tô fazendo isso aqui pra levar isso pro brasileiro, é isso que me dá um puta tesão, então não tem como perder energia, né, cara? Bicho, eu te trouxe aqui hoje, Fred, para poder inspirar, tem milhares de brasileiros vendo nas plataformas que a gente está transmitindo, e muito jovem, tem muito estudante, muito. Eu fiz um trabalho muito forte aqui de conseguir trazer estudante. É essa galera que eu quero que ouça isso aqui para refletir. Não é para decidir vir para a nova economia, nem para empreender, não tem nada a ver com isso. Mas é para refletir, para saber que existe opção. E você, cara, tem uma história brutalmente interessante. Cara, eu queria que você gastasse um bom tempo aqui falando disso. Sabe, de onde você veio, o que teus pais, com carinho, com amor, mas acabaram te impondo restrições ou vieses, e como você foi superando isso, e como você criou essa trajetória aqui, cara, você conta nos dedos de uma mão quem tem ela aqui no Brasil. Cara, legal. Primeiro, Diego, obrigado pelo convite, parabéns por esse evento, parabéns por esse lançamento, por tudo que você está fazendo. Acho brilhante essa construção que você está fazendo, e assim, o storytelling todo da construção do livro tá brilhante, então parabéns. Cara, deixa eu só tirar aqui do retorno da minha tela, eu quero te ver na tela, tem como eu fazer isso? Tem como eu fazer isso aqui na tela? O pessoal joga aqui, o pessoal joga. Isso, eu quero ficar olhando para você, olhando para você e não olhando para mim aqui. Maravilha. Diegão, então, obrigado por esse convite, por estar aqui falando um pouquinho da minha história, inspirando empreendedores, falando sobre a nova economia. Eu venho de uma família super tradicional mesmo, uma família onde boa parte das pessoas, dos membros da família eram funcionários públicos, né? Trabalhavam na Caixa Econômica Federal, então assim, os patriarcas da família, as pessoas mais importantes da família do ponto de vista financeiro eram funcionários públicos, e a minha vida inteira foi ditada por essa regra. Quando o principal patriarca da família ele resolve sair da função pública para empreender, ele quebra. E aí tudo que desaba na família inteira não devia ter largado a função pública, não devia ter saído do concurso público. Olha aí, tá vendo? Foi arriscar empreender, foi arriscar ter negócio, e o que acontece é que ele quebrou. E isso fez com que se criasse um dogma na nossa família, na minha família, de que empreender era errado, empreender era assumir riscos desnecessários, empreender não era o caminho certo. E por muito tempo eu fiquei com esse conflito de interesse entre o que a minha família achava e fui seguindo o caminho da educação tradicional. Então, estudei numa universidade, como bolsista em instituições particulares, tive esse privilégio de conseguir estudar, entrei numa faculdade federal, que é muito difícil hoje no Brasil, né? As faculdades federais deveriam ser para as pessoas que mais precisam, mas elas são para elite. Entrei numa faculdade federal de elite, me formei num curso de elite, que é Direito, ainda segui fazendo administração, que é outro curso de elite, na Universidade Federal de Santa Maria, larguei no meio do caminho, mas não era o que eu queria fazer. No meio da faculdade, eu não queria concurso público, eu não queria seguir a carreira pública, eu achava que a minha criatividade, a minha resolução de problema, a minha vontade de mudar as coisas como elas eram feitas, não seria num concurso público que eu ia resolver. E eu comecei a experimentar esse gostinho na faculdade. Eu vou experimentar. Se eu não gostar, se eu não conseguir, se eu não tiver sucesso mesmo, como a minha família está dizendo que eu não vou ter, eu sigo a carreira pública. E está tudo certo. Acho que esse era o plano A e o plano B. No entanto, Diego, quando eu começo a empreender, quando eu começo
num conceito de nova economia que eu não tinha na época, mas já inserido nela, né? Já inserido nela, porque afinal de contas, sou nascido em 87, com 7 anos, eu tinha 7 anos quando a internet veio no Brasil, então sou de uma geração de internet. Quando eu começo a perceber que eu vendendo produtos do meu quarto na internet, eu conseguia ganhar mais dinheiro que os meus pais, e era o que estava acontecendo. Eu adolescente, fazendo faculdade, dentro do meu quarto e do meu computador, eu ganhava mais dinheiro que a minha mãe. Aí eu pensava assim, ó, peraí um pouquinho, eu gosto de fazer isso. Eu estou sendo muito bem remunerado para fazer isso. E eu consigo fazer isso muito mais. É isso que eu quero fazer na minha vida. É aquele estalo que a gente tem e eu me descubro como eu sou um empreendedor. E sou um empreendedor de uma economia que não faz sentido. Trabalhar em casa, ganhar mais dinheiro que a minha mãe concursada, que o meu pai... como isso é possível? A ponto de que a minha mãe teve um fatídico dia que ela sentou comigo na cama dela e falou assim, meu filho, senta aqui. Eu sei que o que tu está fazendo é errado. Olha isso. Você está de sacanagem. Por quê? Porque eu tinha conta na Caixa Econômica Federal, que a minha mãe trabalhava na Caixa, e ela via o meu extrato. Ela acessava a minha conta bancária e via que tinha lá, assim, ó, faturando 100, 200, 300 mil reais com 18 anos. E aí ela olhava e dizia assim, ó, eu sei que o que tu está fazendo é errado. Meu filho, por que tu está fazendo isso? Tem uma vida brilhante pela frente, uma faculdade brilhante. Aí eu falei, mãe, para. Tipo assim, o que é errado, mãe? Eu estou vendendo na internet, quer dizer... E isso para ela, meu filho, ninguém vende tanto assim, a gente sabe, a gente conhece. Então, assim, era do meu quarto essa situação. E essa história é engraçada, Diego. É engraçada que hoje eu falo para minha mãe, a gente dá risada em casa. Mas o ponto é isso que você está falando essa noite inteira, que permite que uma pessoa com um celular, que foi aquele exemplo do Whindersson Nunes que você deu, possa acessar milhões de pessoas, milhares de pessoas e mudar a lógica de como as coisas são feitas. Mudar a lógica do dinheiro, mudar a lógica do valor, mudar a lógica de tudo, do conhecimento, de tudo mais. E foi o início da história, Diego. Então eu venho de uma família extremamente tradicional, onde direito, medicina e engenharia eram os cursos, não existia outra coisa para ser feita. E se você optasse por fazer outra coisa, você era hippie, né? Você estava fazendo coisa que não devia e vender na internet, então era uma loucura. E aí me encontrei como empreendedor desde muito cedo e falei, cara, eu vou terminar essa faculdade, talvez só por um orgulho da minha mãe, talvez ela mereça, né? Por tudo que me conduziu, ela merece ter um diploma, tanto que quando eu peguei o meu diploma de direito, eu apontei assim o canudo e falei, esse aqui é seu, mãe. Esse aqui é seu, de longe, assim, eu apontei para ela. E o ponto é que nunca utilizei, eu sou formado em direito e não tenho nem OAB. Cara, empreendi desde cedo, comecei a vender no Mercado Livre, criei uma das maiores lojas dentro do Mercado Livre, quando eu tinha 18 a 19 anos, então com 20 anos de idade eu já era um dos maiores vendedores do Mercado Livre aqui no Brasil. Depois disso criamos uma empresa que você conheceu, a BigCommerce, que foi uma plataforma de e-commerce que conectava os lojistas a vários marketplaces. Crescemos muito rapidamente e fomos vendidos para o Mercado Livre em 2017. Fizemos a transação, eu tinha 29 anos na época, 29 anos, assim. Só para você ter uma noção, Diego, a minha mentalidade de fazer a empresa crescer, escalar negócio era tão grande que eu tinha um Prolabore de 5 mil reais e no dia seguinte entra 36 milhões e meio na conta. É surreal, assim. É um negócio surreal. O poder do equity. 29 anos de idade. O poder do equity. E aí eu já começo a traduzir isso para os próximos empreendimentos, porque empreender, como tudo na vida, mas empreender é assim, né? Você aprende coisas, você aplica no próximo andar e não repete os erros. Você aprende de novo, não repete os erros e assim você vai infinito até o fim da vida. Até os cabelos brancos começarem a conversar com esse tipo de aprendizado. E aliás, estou com bastante cabelo branco aqui, Diego. Isso aqui tá demais. Tá bonito, tá bonito. E cara, e aí o que acontece? Depois tem a outra empresa, fundo uma outra empresa, vendo ela muito rapidamente, sem querer vender, foi até interessante, eu não queria vender, acho que queria deixar mais tempo, e a gente, depois agora, nesse ano, a gente cria a terceira empresa, que é a Scale Up, que aí é o seguinte, beleza, eu já entendi tanta coisa, já aprendi tanta coisa, agora está na hora de eu ensinar outros empreendedores aquilo que eu aprendi tão rápido. Eu tive a oportunidade de aprender isso num estágio da vida onde eu tenho muita energia, porque, em geral, os empreendedores demoram 40, 50, 60 anos
né? Pelo menos tradicionalmente era assim, a internet muda isso muito, essa nova economia muda isso muito. Mas assim, essa nossa geração agora, eu acho que é a primeira onde você consegue ter tanta informação e tanto conhecimento na casa dos 30 anos. E 30 a 40 anos é, bem dizer assim, quase que o auge da vida da pessoa entre nível de conhecimento e energia. Porque, em geral, você tem mais conhecimento lá na frente e menos energia. Ou você tem mais energia e menos conhecimento. E hoje você tem eu tenho 34 anos, Diego, recém-completados, estou com uma energia incrível que eu não posso me aposentar, não posso parar com tudo isso. Eu tenho que ajudar outros empreendedores a conquistar as mesmas coisas que eu conquistei, porque é disso que se trata. Acho que é disso que se trata uma sociedade bem-sucedida. É a transmissão do conhecimento de forma acessível, barata e rápida. E eu acho que pela primeira vez na história da humanidade, com certeza, a gente consegue fazer com que o conhecimento de qualidade chegue muito rapidamente e muito fácil, acessivelmente para todo mundo. E eu me vendo nessa oportunidade, eu me vi num dever. Eu vou fazer isso da minha vida. Eu vou transformar o meu próximo ciclo da minha vida, que eu não sei quantos anos vai durar, a ensinar o que eu sei, junto com caras como você. Junto com caras como você, que estão pegando um pouquinho do que sabem e estão compartilhando a rodo na internet e tudo mais de forma acessível, porque a gente quer mudar o país dessa forma. A gente não consegue mudar de todas, mas essa a gente consegue fazer, então vamos fazer junto. Cara, sensacional, Fred. Assim, é muito louco isso para mim, porque é o que me motiva muito a escrever o livro e colocar pessoas como você aqui, porque, cara, você volta de novo 20, 30 anos no tempo, se uma pessoa que atingisse o que você atingiu, em termos de sucesso profissional, financeiro, ela provavelmente estaria desacelerando. Ela colocaria o dinheiro lá no banco, o dinheiro ia render 20% ao ano, o que pagaria a inflação, e ele viveria tranquilamente desse rendimento. E aí, cara, você, o que o João falou aqui, o Bruno, Fabrício, poderia estar parado também, são pessoas que estão dizendo, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Ou seja, não é uma geração de rentistas que estão com dinheiro na renda fixa. É uma geração de assim, cara, beleza, deu certo ou deu errado, vamos para a próxima. E aí, cara, em especial o que você trouxe aqui no começo da tua fala e o que o João, Pedro, trouxe durante toda a fala dele, fala muito do individual, do indivíduo começando lá, né? Muita gente hoje te vê e não consegue imaginar o Fred lá, tipo, sentado em Santa Maria, no quarto, fazendo essas coisas todas. Então, cara, eu queria aproveitar a tua experiência, e em especial porque é isso que a Scale Up está fazendo hoje, ensinando exatamente as pessoas melhorarem as chances delas conseguirem criar o seu próprio caminho. E eu queria aproveitar esses últimos minutos contigo para te perguntar o seguinte, tem uma galera ouvindo aqui, como é que começa, sabe? Como é que são os 6 primeiros meses, os 12, no máximo até os 18 primeiros meses? Começando ali com a ideia, trocando com um amigo na mesa de bar e dizendo, eu vou começar. Como é que é isso? Conta um pouquinho para as pessoas tangibilizarem e entenderem, se elas não entraram então com vontade, para ficar um pouco mais claro, e se elas estão e provavelmente sofrendo, para elas entenderem que faz parte. Isso já aconteceu comigo 4 vezes, né, Diego? De 4 negócios. Assim. O primeiro eu quebrei, né? O primeiro fechou o negócio do Mercado Livre antes de fazer a migração para e-commerce, que foi a empresa que a gente vendeu para o Mercado Livre, a gente tinha um e-commerce que fechou. Então eu tive 4 iniciativas que eu comecei e eu já pude viver isso intensamente nas 4, porque desde o dia zero, né, desde o dia zero até a venda, até o término da empresa, isso aconteceu. É um momento muito intenso na vida de um empreendedor, é muito intenso, porque é um momento onde você tem pouco recurso, poucas pessoas fazendo as coisas com você, e recursos, e eu estou falando de dinheiro e pessoas aqui, e você tem pouca visibilidade, pouca prova da tese que você tem que ela vai funcionar. Então, esse é o momento, e você foi muito bem em falar 18 meses, em geral, usa-se quase os 18 meses, são raros os casos onde se usa muito menos que isso, onde o empreendedor é colocado na sua máxima prova de resiliência. O mercado não acredita em você. As pessoas ao seu redor desconfiam ou não dão muita bola. Você tem desconfiança daquilo que você está construindo porque você não está conseguindo. O mercado não está reagindo como você espera. E nunca reage, né? Nunca reage. Sempre parece que é sorte quando as coisas dão certo de primeira.
E o ponto é, você falou sobre resiliência, aquela capacidade de você voltar ao estado, se manter motivado, mesmo as coisas não dando certo. Você passou pelo Fabrício aí, que para mim é um dos empreendedores que eu mais admiro no Brasil, você e outros tantos que a gente conversa o tempo todo. Se tem uma habilidade, uma característica que a gente pergunta para todos eles, pergunta o que o empreendedor precisa? É inteligência? É beleza física? É dinheiro? É falar duas línguas? O que o empreendedor precisa? E todos eles, sem exceção, vão dizer resiliência. Resiliência. Que é a capacidade de você se manter de cabeça em pé, de você se manter confiante, motivado, ainda que as circunstâncias não estejam favoráveis. E esses 18 meses é o período que a resiliência é mais colocada em prova, é onde você não tem certeza de nada, é onde tudo é mais difícil e é o momento onde você tem que aguentar firme. Então, você precisa se cercar de coisas que vão aumentar a sua chance de dar certo. Então, quem é que está escutando aí nesse momento? Quem está querendo o teu negócio, ou está nesse período de provação muito intenso, que são os primeiros meses, o primeiro ano e meio da empresa, ou até os primeiros 2 anos, entenda muito claramente de que a maior parte das coisas vão dar errada, a maior parte das coisas é mais difícil, sim, não vai ficar fácil. O Fabrício disse muito bem isso. Os erros do iFood hoje acontecem todos os dias, não vai ficar fácil. Mas o ponto é que no início você tem mais incertezas. E aí o que acontece? Você tem que se cercar de pessoas boas, você tem que adquirir muito conhecimento, estudar bastante, comparar bastante, se inspirar bastante e, acima de tudo, seguir fazendo aquilo que você acredita que é o certo, a coisa boa, aquilo que realmente você gostaria de ver no mundo, o produto que você gostaria de ver no mundo, a solução que você gostaria de usar. Sempre penso nisso nos meus negócios. O que eu estou vendendo é o que eu gostaria de usar, o que eu estou entregando para as pessoas é o que de fato eu acho que o mundo ou o mercado funciona. Sempre tive essa visão comigo, Diego. Sempre. Desde quando eu vendia meus cursos para DJ lá no Mercado Livre com 17 anos, até os meus MP3 player que eu vendia lá da China, eu pensava, esse produto é o produto que eu gostaria de comprar, pelo preço que eu gostaria de pagar, porque se eu não me convenço de que aquilo que eu estou entregando é bom, é suficiente, é razoável, é satisfatório, eu estou batendo numa tecla errada. Então, quando você vende um produto, entrega uma solução, entrega qualquer coisa, que você pensa, que produto legal, que solução bacana, siga fazendo. Continue fazendo. Se você pensa isso, é muito provável, mas muito provável que outras pessoas também vão querer comprar isso, então siga fazendo. Então entenda que as coisas vão dar errado, você vai ser colocado à prova, e esse é um momento super importante. Já passei isso 4 vezes, tá? E não mudou em nenhuma das 4. Essa não mudou em nenhuma das 4. Então, é incrível como isso acontece sempre. A experiência não diminui a existência do desafio, diminui a dor, né? Porque você aprende a gerenciar isso melhor, né? Ô Fred, eu vou te fazer uma pergunta aqui, acho que totalmente fora do script, assim, que estava na minha cabeça, mas foi uma pergunta que eu fiz para o João mais cedo, para o João Kepler, e para mim ela é muito importante no meu momento de vida, e o João me ensinou um pouco, e aí agora eu vou dar um passo anterior ao meu momento, que é o seu. Você tem uma mulher maravilhosa, que é a Carol, que te acompanha, vocês não têm filhos ainda, eventualmente isso vai vir em algum momento. E eu perguntei para o João mais cedo, né? Eu falei, João, como é que é educar? Porque você é um cara empreendedor, como é que você educa seus filhos? Ele contou um pouco. Talvez você nunca tenha pensado nisso, e o legal aqui é pegar mesmo todo mundo com a cabeça aberta e desprovida, a gente não combinou nada aqui. Como é que você pensa, cara? Você, assim, independente do teu filho, da tua filha amanhã, trabalharem na Vale, ou empreenderem montando a startup delas, ou sendo um digital influencer, independente do caminho, o perfil empreendedor se aplica em qualquer ambiente. Como é que você vai transmitir isso para os seus filhos? Primeiro que a Carol te admira muito, tá, Diego? Todas as vezes que você está postando um vídeo, fazendo um conteúdo e tudo mais, ela está sempre acompanhando, e ela está aqui, inclusive, da outra sala aqui te acompanhando. Com certeza ela gostou do elogio. Diegão, eu acho assim, ó. Coloca uma paixão visceral naquilo que você está fazendo. Mas uma paixão visceral, assim, uma dedicação
que contagia, que inspira, que às vezes até assusta nas coisas que você faz. Eu ainda não cheguei a pensar muito sobre efetivamente isso. Eu tenho um filhinho de 2 anos, né? É óbvio que eu vou apoiar ele na decisão que for, de empreender, de carreira e tudo mais. Vou dar a minha influência para que ele seja um empreendedor, porque eu acho que é aí que eu posso ajudá-lo mais, porque é aí que eu navego numa água mais tranquila para mim. É aí que eu consigo ajudá-lo mais. Eu acho que sempre nós, como pais, o mínimo que a gente tem que fazer é proporcionar o máximo aonde a gente consegue ajudar mais, apoiar mais. Como líderes, né? Acho que como líderes, a nossa função como líderes é facilitar. E a gente facilita conduzindo as pessoas naquilo que a gente acredita que seja mais fácil, que a gente acha que seja melhor. Mas independente de qualquer coisa, eu vou bater muito nessa tecla. As pessoas que convivem comigo, Diego, e você está convivendo mais comigo nos últimos meses, justamente por causa do lançamento, pela scale-up e tudo mais, as pessoas percebem o quanto eu sou intenso naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, na forma com que eu falo, às vezes. Eu gesticulo, aponto, sou até às vezes um pouco agressivo, mas essa agressividade, ela é a minha forma de expressar paixão. A minha agressividade é a minha forma de expressar paixão, né? Tem pessoas que exprimem chorando, abraçando, sorrindo. Eu, às vezes, sou um pouco mais agressivo. Eu acho que essa é a melhor forma que você tem de mostrar o quanto você se importa, o quanto você quer que aquilo aconteça, o quanto você quer que aquilo mude e melhore a vida das pessoas. Empreender é resolver problema dos outros, o seu e dos outros. E quando você faz com muita paixão, você está dizendo para outra pessoa assim, ó, eu realmente, genuinamente quero que você tenha a melhor solução, que o seu problema seja resolvido da melhor forma possível. Então, independente do que os meus filhos vão querer fazer, pelo menos essa mensagem eles vão receber de mim. Cara, negão, bota muita paixão nisso aí, bota muita intensidade do teu jeito, chora, abraça, ri, faz o que você quiser, mas entrega muita paixão. Que o teu resultado, o teu produto final, o teu serviço final vai ser muito melhor que os outros, se você entregar esse nível de paixão. Acho que essa é o que eu tentaria fazer. Perguntei para o João Kepler mais cedo, cara, como é que você identifica uma startup tão no comecinho ainda como algo que vai valer a pena para você investir? E a resposta dele foi: eu procuro a paixão no empreendedor. Ou seja, você olhando pelo lado de pai e ele pelo lado de investidor estão falando do mesmo atributo para despertar o empreendedorismo numa pessoa. Fred, muito obrigado. Cara, eu dispenso elogios e dispenso admiração pela tua jornada. Você vai ajudar mais ainda agora pegando educação e levando isso para milhares de pessoas e mais. Para quem não sabe, o Fred não só está levando educação, mas ele está criando um instrumento em paralelo que vai levar também investimento para quem foi educado no empreendedorismo, para realizar o sonho de algumas pessoas de também poder acessar investimento para poder construir aquela ideia que tem na cabeça. Ou seja, você não está pensando pequeno de novo, e eu tenho certeza que você vai ter sucesso, porque você é foda, você é um puta do empreendedor. Tem um fã aqui, cara. Obrigado, cara. E você também tem um aqui. Não é à toa que a gente está junto nesse projeto da Scale Up, no projeto do lançamento do livro Nova Economia, e a gente vai fazer muita coisa junto ainda, porque o nosso propósito, a nossa intensidade é exatamente a mesma. E quando duas cabeças boas olham para os mesmos lugares, só tem como dar certo. Obrigadão, Fred.